A área de Data Science mudou o mundo como nós conhecemos. Usar o poder dos dados é uma das formas mais estratégicas para extrair resultados decisivos e prever padrões. Eu sou Everson Marinho, faço parte do time de marketing e o convidado do Papo com MJ Viers de hoje é o nosso Head de Data Science na MJV, Nathanael Júnior. Oi Nathanael, tudo bem? Tudo bem. É um super prazer ter você aqui hoje com a gente. Bom, para a gente começar o nosso papo do jeito certo, conta um pouquinho da sua trajetória na MJV. Então, eu estou há 1 ano e 5 meses na empresa, eu sou o Head de Data Science, né, que a gente tem feito bastante projetos aqui nessa área. Estou formando um time multidisciplinar, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante. Eu já entrei na MJV com meu doutorado, onde eu trabalhei junto com o CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que é o laboratório onde o Sheldon Cooper, lá da série The Big Bang Theory, queria trabalhar. Bazinga, exatamente. E a gente tem desenvolvido algumas análises que são bem interessantes, tanto para o mercado quanto academicamente. A gente tem feito bastante pesquisa nesse sentido. Cientista de dados, a profissão mais sexy do século XXI. Essa afirmação foi dita pela Harvard Business Review e por outras fontes ao redor do mundo. O que é e o que não é ciência de dados? Tá, ciência de dados é uma área muito ampla, né? Geralmente a gente fala que tudo que está envolvendo dados pode ser trabalhado como ciência de dados. E como todas as empresas estão gerando dados, que a gente está na era digital, a gente está vendo um movimento muito forte para trabalhar com dados de uma maneira mais efetiva. Geralmente a gente trabalha com ciência de dados, a gente tenta focar essa área em 3 bases diferentes. A primeira base é a análise estatística, a segunda base é a programação e a terceira base é conhecimento especialista. As 2 primeiras, que é a parte de análise estatística e programação, a gente aprende muito na academia. Então, geralmente, ciência de dados está muito voltado para pessoas que têm uma formação acadêmica muito forte. A terceira parte, é o conhecimento especialista, geralmente depende do negócio do cliente. Então, a gente entende que os clientes eles são especialistas naquela área, eles falam até um dialeto próprio para aquela área e a gente tenta trabalhar com essa informação de uma maneira muito efetiva para a gente conseguir gerar valor através dos dados de uma maneira bem eficiente. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena citar é que muitas pessoas confundem Data Science com BI, que é o Business Intelligence. Isso é muito comum. Exato. Na verdade, o Business Intelligence ele tem mais um enfoque em gerir aquele dado e como que aquele dado vai ser coletado e armazenado. Então, geralmente, quando você está falando de Business Intelligence, você está falando de ETL, que é Extraction, Transform and Load. Então, a gente está sempre tentando fazer essa mistura. Apesar do que a gente tem uma grande integração entre essas 2 áreas de maneira efetiva, tá bom? Perfeito. O boom do Data Science acabou criando 2 situações. De um lado, muita gente sedenta para utilizá-lo e do outro, muita pouca gente com o conhecimento necessário para conduzir essa situação. E a MJV inaugurou um laboratório focado em ciência de dados no Parque Tecnológico da FRJ, que é uma das maiores universidades do Brasil, certo? Exato. E qual é o objetivo dessa iniciativa e qual é o propósito do Lab? Então, a gente tem um laboratório hoje de 180 metros quadrados na UFRJ, como você já citou, e o nosso objetivo principal é poder acessar o capital intelectual da UFRJ. A gente entende que todo mundo que faz pesquisa, em algum momento, vai ter que se debruçar sobre dados. Por isso que a gente inaugurou esse espaço chamado Espaço Turing, que é em homenagem a Alan Turing, um dos maiores especialistas de inteligência computacional que criou a área, efetivamente. Então, a gente entendeu que, como a UFRJ tem um capital intelectual muito forte, e alguns professores são grandes especialistas nas suas áreas, a gente precisa ter contato mais próximo com essas pessoas para a gente conseguir resolver problemas de mercado. A gente entendeu que era necessário criar um laboratório na UFRJ para a gente conseguir acessar todo esse capital. Além disso, é muito interessante porque a gente também pode fazer algumas parcerias dentro do próprio Parque Tecnológico para a gente gerar algumas iniciativas de Open Innovation, por exemplo, que é uma coisa que tem sido muito utilizada por a gente para a gente conseguir resolver alguns problemas. E além disso, também tem uma forte colaboração, pesquisa e iniciativa privada, que começou a ser aberto muito mais agora nesses últimos anos. E o espaço está aberto para visitação? Está aberto para visitação. A gente tem, na verdade, até um roteiro muito bem estruturado de visitação. A gente quer que as pessoas visitem a gente para a gente poder mostrar quais são as nossas capabilities e quais são as nossas interações com a UFRJ de maneira efetiva. Tecnologicamente, existe exibição de protótipos desenvolvidos pela empresa? Sim, a gente tem alguns protótipos que a gente já desenvolveu. A gente também tem alguns dashboards que mostram algumas análises que a gente está desenvolvendo agora junto aos clientes. E tudo que a gente tenta trabalhar lá tem a ver com um pouco de inteligência artificial. Então a gente também tem alguns protótipos de inteligência artificial rodando. A gente tem uma parte de detecção de face, a gente tem a parte de detecção de sentimento por áudio, processamento de áudio, que eu acho que é bem interessante dar uma participação nesse primeiro momento. Bom, Nathanael, você tem algum case de ciência de dados ou algum projeto que tenha sido extremamente marcante para você? Então, todos os cases que a gente tem feito aqui têm sido muito interessantes, né? Mas eu queria citar alguns deles. O primeiro que a gente fez foi para uma grande
empresa multinacional, não vou citar o nome por questões de confidencialidade, mas a gente fez toda a análise do plano de marketing dessa empresa. E a ideia desse plano de marketing era avaliar se os pequenos vendedores dessa marca eles estavam fazendo execução do plano de marketing de maneira coerente. E a gente queria também medir o impacto entre o volume de vendas das pessoas que realizavam o plano de marketing contra o volume de vendas das pessoas que não realizavam o plano de marketing. E a gente conseguiu perceber que nos pilares dessa análise, a gente conseguiu mostrar que tinha uma diferença bastante significativa, estatisticamente significativa, entre as pessoas que realizavam o plano de marketing contra as pessoas que não realizavam o plano de marketing, que tinha uma diferença de volume significativo nesse primeiro processo. Depois disso, a gente também fez um processo que eu achei muito bacana, que era um processo de antifraude para um banco brasileiro. Tá? Esse processo de antifraude ele era muito importante para esse banco porque ele estava começando a mudar o modelo de negócio do banco. E aí eles começaram a receber uma série de demandas que eles não estavam conseguindo ajustar o seu projeto de antifraude de uma maneira muito rápida. Então eles chamaram a equipe da MJV para conseguir fazer esse processo de uma maneira mais automatizada e mais inteligente. A gente fez um modelo de aprendizado de máquina para detectar quando uma pessoa tinha um perfil de fraudador versus quando uma pessoa não tinha um perfil de fraudador e dar um score probabilístico para saber se esse cara tinha uma probabilidade maior ou menor de ser um fraudador. E por fim, eu acho que um outro projeto que é bastante interessante é que a gente fez todo o redesenho de um funil de marketing para uma empresa de seguradoras brasileira. Então é bem interessante isso, porque o funil de marketing, ele geralmente está muito associado a uma grande captação de leads, mas ele tem filtros que vão fazendo com que esses leads eles sejam perdidos ao longo do processo. O que a gente fez foi, a gente conseguiu, através do processo de aprendizado de máquina, entender quais eram os perfis de leads que eram mais interessantes, e esse perfil de leads eles eram alimentados e esquentados ao longo do processo do funil para a gente conseguir gerar um match perfeito entre o produto, o cliente e a pessoa que poderia vender esse produto para aquele cliente. Então a gente conseguiu ser muito mais assertivo, aumentamos, por exemplo, o ticket médio, que é um KPI que eles estavam muito interessados, aumentamos a taxa de conversão e a gente conseguiu fazer com isso que a empresa tivesse um aumento na assertividade, na conexão com o seu lead. Isso em todos os projetos, com resultados positivos. Geralmente os nossos KPIs eles são muito positivos, mas geralmente a gente também não consegue medir efetivamente. Então, por exemplo, no caso dessa empresa que a gente trabalhou anteriormente, que era uma marca multinacional, a gente estava pensando no KPI para aumentar a medida do plano de marketing. Então, como você mede isso também é uma coisa muito interessante. Como você faz para você conseguir integrar tanto uma medida que é qualitativa como uma medida quantitativa e você dar um KPI efetivo. Bom, e para a gente encerrar, como você analisa o futuro do Data Science? Tem alguma tendência à vista? Então, geralmente quando você fala de Data Science, você está sempre pensando em processamento de dados. E como eu falei, a gente está na era digital, então a gente já está com uma grande quantidade de dados entrando para os nossos algoritmos. Então a gente está buscando algoritmos cada vez mais robustos para fazer uma análise de Big Data. Isso aí vai explodir com esses wearables que estão entrando agora com 5G. Isso eu acho que é uma tendência bastante interessante, a gente precisa estar entendendo como que a gente vai ter a robustez dos nossos modelos, mas a gente também está pensando hoje em algoritmos de Deep Learning, que são algoritmos que são mais densos e mais profundos. Então você tem uma quantidade muito maior de parâmetros, você precisa de uma quantidade muito grande de dados que você está analisando e você está conseguindo treinar esse modelo. Além disso, eu acho que um próximo passo que a gente vai ter agora que está chegando é o Quantum Processing, que é a parte de análise quântica dos algoritmos. E também tem uma área chamada Quantum Machine Learning, que é aprendizado de máquina quântico, que também está chegando com bastante força. E uma coisa que eu acho que vale a pena muito investir, se você está começando nessa área, é também nessa parte de NLP, que é processamento de linguagem natural, que é muito do que a gente faz em rede social, WhatsApp, essas coisas todas. A gente está sempre escrevendo de uma linguagem natural. Então, processar essa informação que está desestruturada, que está segmentada, é muito importante hoje nessa parte de aprendizado de máquina e data science. Certo, vamos ficar de olho nisso então. Bom, muito obrigado pelo seu tempo e por contextualizar o mundo dos dados pra gente. Obrigado. É muito importante pra gente saber se esse conteúdo foi útil pra você. Então, se você curtiu, deixe seu like, comenta aqui embaixo dizendo o que você pensa sobre esse tema e compartilhe com as suas conexões. Vamos moldar o futuro juntos? Até o próximo Papo com MJ Gears.